Estamos de volta pelo portal jogoaberto.com com o nosso canal no YouTube e no Facebook. Hoje para trazer um tema da maior seriedade. Essa questão de atraso salarial no Brasil, por inconsequência política dos governadores do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, de Minas e de outros estados, incluindo agora o estado do Piauí, que começa a atrasar seus compromissos salariais com os seus servidores. No caso do Piauí, os servidores de serviços prestados da saúde e educação estão com seus salários atrasados há mais de 3, 4 meses. E o mais grave, no Piauí, o governador do estado não está recolhendo aos bancos os empréstimos consignados dos servidores públicos. Ele tira do contra-cheque do servidor, mas não repassa aos bancos. Senhores, isso é um crime de apropriação indébita. Mas durante a semana que passou, um fato curioso causou espécie quando o governador do Piauí juntou todos os seus candidatos e decidiu invadir o Tribunal de Contas para lá botar o dedo em riste no presidente do tribunal, para dizer que eles não aceitavam a campanha que o tribunal vem fazendo de fiscalização contra o seu governo. Vejo a que ponto chega a audácia política. Mas não ficou só nisso. O agravante é que o mesmo time, a mesma trupe que invadiu o Tribunal de Contas para botar o dedo no presidente e dizer que não aceita a fiscalização da forma como estão fazendo, eles foram também ao Ministério Público Estadual. Senhores, o Ministério Público hoje estadual, ele é conhecido como um quarto poder. Porque depois do Executivo, do Legislativo e do Judiciário, é ao Ministério Público quem tem a competência de processar todos eles, de abrir inquéritos e processo contra todos eles. O Ministério Público Estadual e Federal, ele é um guardião, um escudo do povo brasileiro e do povo de cada estado. A invasão do governador e de seus candidatos ao Tribunal de Contas e ao Ministério Público Estadual, se eu fosse o presidente do Ministério Público, eu não teria recebido. Eu me ausentaria e mandaria um recado ao governador de que eu não iria receber. Isso é uma afronta, é um desrespeito ao comando do Ministério Público, ao Procurador-Geral de Justiça, é um desrespeito ao presidente do Tribunal de Contas. Eles precisam ter liberdade e têm liberdade. Eles são representantes do povo para fiscalizar as contas do governador. O Tribunal de Contas, ele é um órgão auxiliar da Assembleia Legislativa. Ele é quem faz os levantamentos contábeis das contas, da prestação de contas do governador e encaminha para o Legislativo aprovar ou reprovar. Nunca ouvi falar que em estado nenhum, que a nível federal, o presidente da República juntasse todos os seus candidatos a senador, a governador, invadisse o Ministério Público Federal e fosse na dona Raquel Dodge, metesse o dedo nela e dissesse: alto lá, a senhora está fiscalizando o meu governo, eu não aceito isso. Quem disse que o presidente Temer pode fazer isso? O presidente da República não tem o direito de invadir o Ministério Público Federal e botar o dedo em riste na Procuradora-Geral. De invadir o Tribunal de Contas da União e botar o dedo no nariz do presidente do Tribunal de Contas da União. Por que o presidente do Tribunal de Contas do Piauí aceitou o governador invadir a sua sala e aparece nos jornais, ainda levou a imprensa para mostrar? Parecia coisa de Don Corleone, o chefão da máfia italiana, que afrontava todo mundo, que era poderoso. O governador Wellington Dias não é dado a esse estilo.
Ele é um homem parcimonioso, leve, suave, ele não briga com ninguém. Causou espécie e estranheza o fato do governador invadir o Tribunal de Contas com seus candidatos, com a dona Regina Souza, sua vice, e ir lá dizer que não aceita o que estão fazendo com o seu governo. Da mesma forma, dentro do Ministério Público, com o chefe do Ministério Público, o Procurador-Geral de Justiça do Estado do Piauí. Olha, eu acho que o governador Wellington Dias, ele precisa ler a Constituição. O senhor governador, com o comportamento do senhor de atrasar os consignados, o senhor está tirando dinheiro do contra-cheque do servidor, dos empréstimos que os servidores pedem aos bancos. E o senhor não está repassando aos bancos. Isso caracteriza uma apropriação indébita. Só por isso o senhor já é passivo de fiscalização grave e de encaminhamento ao legislativo para o impedimento do seu governo. Acontece que o senhor cooptou a Assembleia toda. O senhor acha que porque o governador é quem nomeia o presidente, o Procurador-Geral de Justiça, o chefe-geral da Justiça, dos procuradores, que pode lhe denunciar a qualquer momento, qualquer um deles? Aliás, governador, só não eles. Até o mendigo de rua, governador, pode processar o senhor. O mendigo de rua que se sentir aviltado em seus direitos, ele pode procurar um advogado e entrar com uma ação pública contra Vossa Excelência. Vossa Excelência não é intocável. Vossa Excelência não é o Dom Corleone lá da Itália, lembra? Do famoso Dom Corleone, chefe da máfia italiana. Ele poderia fazer isso, porque naquele tempo o absolutismo era grande. Mas no caso de um governador ir ao Tribunal de Contas, levar todos os seus candidatos, a vice-governador, a senadores, e o pior que os candidatos pareciam os serviçais do governador, acompanhando aqui do lado do chefe. Não tem. Não tinha autoridade para fazer isso. E hoje não tem autoridade para enfrentar o Tribunal de Contas e nem o Ministério Público. É dever do Ministério Público fiscalizar o governador. É dever do Ministério Público Estadual, além do Tribunal de Contas e do Ministério Público do Estado, entrarem com ações de irresponsabilidade na condução dos dinheiros públicos contra o governador. Como também, governador, qualquer cidadão pode entrar com uma representação pública contra a Vossa Excelência. É da democracia, está na Constituição. Eu acho que a visita que o governador fez caracteriza que ele não está mesmo bem das pernas financeiramente na condução do Estado. O Estado está mal governado política e economicamente falando. Lamentavelmente, eu nunca vi uma cena igual a essa. Eu fui deputado 3 vezes, fui líder de governo, o PMDB governou várias vezes, eu era líder de governo, era líder de oposição, e eu nunca vi um governador em plena campanha juntar o seu time, que se o povo quiser pode até chamar de trupe, juntar a sua trupe, e ir lá no Tribunal de Contas. Eu não aceito isso porque eu sou o governador. E lá no Ministério Público, nós não aceitamos isso, estamos em campanha, eu sou governador, nós não aceitamos o que vocês estão fazendo. Alto lá, senhor presidente do Tribunal de Contas, senhor Procurador-Geral de Justiça, vocês têm o dever de assumir uma posição digna, porque vocês são representantes do povo, empregados do povo, pagos pelo povo para fiscalizar o governador. E não podem se intimidar diante de governador nenhum, de candidato nenhum a senador, e nem a deputado, e nem a vice-governador. É preciso que se respeite a justiça. É preciso que se respeite a interdependência dos poderes. Isso é uma indignação. Isso é uma falta de respeito aos órgãos públicos onde o povo é quem manda, porque o povo é quem é o dono do poder. É esse o nosso comentário de hoje.
e prometemos voltar no próximo domingo com mais ações concretas de jornalismo sério. Tchau.